Muito boa tarde, futuros aprovados, delegado de polícia do estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui de número 3 em Direito Penal. Tá? Sejam muito bem-vindos, vão se acomodando que hoje teremos 2 encontros, tá? Teremos os encontros 3 e 4. Falaremos sobre tanta coisa que vocês vão ficar tontos por aí. Não sei nem como eu vou voltar para casa hoje. Já estou vendo que o pessoal está no chat aqui. Lucas, muito boa tarde. Josué, muito boa tarde. Aline, que está aqui comigo no chat. A Maria também, que está aqui em nossa transmissão. Boa tarde, Fabiana, Jéssica. Pessoal, vão se acomodando, porque, olha, hoje é muita coisa, tá? Quem acompanhou os encontros de número 1 e 2, boa tarde, Rafa, tudo bem? Tamara, novamente presente, tudo bem? Boa tarde, pessoal. A Mari, novamente. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos lá. Nós tivemos o encontro 1 e 2 na data de ontem, né? Para quem está vendo offline, né? Nós já tivemos o encontro número 1 e 2. Neles, nós tratamos escolas penais, tratamos princípios do direito penal, tratamos também ali a teoria da norma. Então, trabalhamos tudo aí, a aplicação da norma penal e também a interpretação da norma penal. Eu só tenho 8 encontros com vocês, né? Infelizmente, eu só tenho 8 encontros com vocês. E eu tenho que dar conta dos temas de maior incidência nesses 8 encontros. Então, dessa forma, nós já esgotamos aqueles assuntos iniciais, que eu diria ali, 3 questões da sua prova estarão naquelas 2 primeiras aulas, tá? E agora, nós iremos começar a teoria do crime. Teremos apenas uma aula e pouquinho, tá, de teoria do crime, pessoal. Nós temos muita coisa em teoria do crime. Nós temos desde o conceito do delito, teorias da conduta, nós temos conceitos de dolo, temos classificações e temos também o chamado iter criminis. Alguns pontos eu não conseguirei ver aqui com vocês, mas eu falarei ao final da aula, que é para vocês darem uma atenção especial em casa e também nos pontos que eu achar que vocês precisam dar uma aprofundada, caso vocês não tenham entendido aqui comigo, me lembrem que eu vou falar sim aqueles que você deve dar uma estudada em casa, tá? Então, assim, vamos fazer o estudo mais completo possível, prometo passar o máximo de conteúdo, conteúdo correto, para você acertar na sua prova, né, que será em breve. Muito boa tarde, Giovana, para vocês acertarem na prova, tá? Mas aqui eu vou passar os pontos que eu considero mais difíceis e também de maior incidência. E as classificações que são mais básicas, né? São mais assim para você decorar, para você tentar entender ali, mas é mais decorar mesmo, né? Daí você consegue fazer esse estudo em casa com o seu material. Aqui então eu vou focar nos pontos mais difíceis, aqueles pontos que vocês realmente não conseguem entender muito bem estudando sozinhos. Tá? Então eu vou puxar a vinheta aqui, coisa muito rápida, em 2 segundos eu já volto com vocês para nós iniciarmos a nossa aula de número 3, tá? Pronto, pessoal. Vamos lá então, para quem chegou agora totalmente perdido, estamos na nossa aula de número 3 do curso de Direito Penal para Delegado São Paulo. Um curso de aprofundamento em que os professores aqui do Estratégia pretendem esgotar quanto? 84% da sua prova apenas com essas aulas que estamos passando. Eu sou o encarregado por Direito Penal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Petri, eu sou delegado de polícia no estado do Paraná e também professor de Direito Penal aqui do Estratégia, tá? Eu deixo aqui já meu Instagram para você que ainda não me segue, @delegado.lucaspetri. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão sobre a minha aula, você pode me enviar lá que eu ficarei muito feliz em te responder, tá? Conte comigo nesse caminho da sua aprovação. Eu me considero um recém-aprovado porque faz um pouco mais de 1 ano que eu estou no cargo, faz quase 2 anos aí que eu obtive minhas primeiras aprovações para delegado de polícia. Então, assim, eu me considero um recém-aprovado, eu sei bem como é a rotina do concurseiro, sei bem as dores, as frustrações, né, pessoal, tanto de prova que tem. Mas o que eu posso dizer é que essa prova de São Paulo é uma excelente oportunidade para quem quer seguir a carreira de delegado de polícia. Passa nessa prova, vai lá, foca 100% nessa prova,
passa nela, que depois você pensa se vai assumir, se não vai, se vai para outro estado, se vai assumir, vai continuar estudando, tá? Aproveita essa prova que tem muitas oportunidades, mais de 550 vagas. Então, assim, você vai chegar na prova oral fazendo um estudo bom, tá? Vai fazendo um estudo decente aqui de reta final, aquele estudo concentrado e constante. Você vai chegar na fase oral e aí ter chances reais de aprovação para se tornar delegado de polícia no próximo ano. Bom, hoje começaremos o estudo de teoria do crime, que é um dos estudos mais densos do direito penal. Eu mesmo, quando estudava direito penal, era um estudo ali que eu quase chorava em cima, porque eu sei que é um tópico muito complicado, né? E que muitas vezes não entra na cabeça de vocês. As teorias da conduta, então, eu sei de alunos que estudam, releem e não conseguem entender esse tópico. Aqui, vamos tirar um pouco essa mistificação e vamos entender de vez, tá, esse assunto. Eu sei que são poucos minutos que eu tenho aqui com vocês, mas olha, pessoal, vamos fazer você entender esse tópico, tá? Vou puxar aqui o slide. Se vocês sabem bem, nós temos aqui o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, ele é o mais estudado. Segundo esse conceito, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, para um crime ser considerado crime para o direito penal, no seu conceito analítico, ele deve ter todos esses elementos, tá? E dentro de cada elemento nós teremos aí subelementos. Dentro do fato típico, nós teremos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Lá na antijuridicidade, nós teremos as chamadas excludentes aí de ilicitude. E dentro da culpabilidade, nós teremos esses três elementos. Nosso professor já está começando falando muita coisa, né? Como assim? Já está jogando tudo isso de informação para a gente. Mas calma, tá? Que agora nessa aula nós iremos cada elemento. Então nós iremos estudar cada elemento por si só. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Se vocês quiserem fazer as suas anotações, esse material também será disponibilizado, tá? Esse material aqui no PowerPoint. Mas caso vocês queiram fazer as suas anotações, vão me acompanhando, sigam esse esquema aqui que dará bem certo. Então vamos começar lá do começo, né? Vamos começar do fato típico, o primeiro elemento que é o elemento da conduta, tá? É o elemento da conduta e é exatamente por ele que nós iremos começar. Pessoal, o que é conduta para o direito penal? Aí nós já temos várias teorias e que vocês têm que saber para a prova de vocês. Quem assistiu a aula de número 1 sabe que eu fui bem expresso ali no começo de saber as diferenças entre as escolas penais e as teorias da conduta. Vocês não podem, tá? Não poderiam e nem podem confundir. As escolas penais nós estudamos ontem. As escolas penais, na aula de número 1, nós trabalhamos ali escola clássica, escola positiva, tá? Escola correcionalista, escola técnico-jurídica, escola moderna alemã, tá? São coisas muito distintas daqui, da teoria da conduta. Lá nas escolas penais, vocês lembram que eu falei, nós estudamos objetos mais filosóficos, né? Nós estudamos objetos mais sociológicos, filosóficos, até biológicos. Às vezes se encaixa com o direito, mas estudamos o quê? O motivo do crime existe, o motivo do qual a pena existe, nós estudamos o criminoso, estudamos então o ser, não o dever ser. No direito penal, nós estudamos o dever ser, tá? E aqui nós temos as chamadas teoria da conduta. Lembra que eu falei para vocês não tentarem fazer esse link entre escolas penais e teoria da conduta, porque elas são muito diferentes entre si, e é exatamente esse pensamento que eu quero que vocês mantenham, tá? Só estou falando isso para vocês não confundirem. Então vamos lá. O que é conduta para o Código Penal? Para o Código Penal não, para o direito penal, né? E vocês vão perceber que cada escola, dependendo do que é conduta para ela, a estrutura do delito vai mudar de forma substancial, tá? Então vou puxar o slide aqui. Vamos ver. Primeiramente temos a teoria clássica ou causalista, tá? A teoria clássica ou causalista dos nossos amigos Franz von Liszt, Belling e Headbrush, lá no século XIX. Tá? De acordo com esses pesquisadores, de acordo com essa teoria, conduta é um movimento corporal voluntário que modifica o mundo exterior, passível de ser percebidos aí pelos sentidos. Então, basicamente, para essa escola, nós temos aí que a conduta ela é um movimento, tá? Ela é um movimento
que causam uma modificação no mundo exterior. Professor, mas e os crimes omissivos? Né? E os crimes omissivos, que é um não fazer? Bom, os crimes omissivos, em regra, eles não são abarcados por essa teoria. Então aí já fica a minha primeira crítica para a escola clássica ou causalista aqui da conduta, tá? Ela não abarca os crimes omissivos. Professor, e os crimes materiais, aliás, e os crimes formais e os crimes de mera conduta, que daqui a pouco nós já iremos ver que esses crimes eles não possuem um resultado naturalístico, eles não precisam do resultado naturalístico para a sua consumação. Então, como que ficam esses delitos aqui na teoria clássica? Eles também não são abarcados por essa teoria, tá? Então aqui já ficam duas grandes críticas para essa teoria. Mas vamos montar comigo aqui a estrutura do delito para a teoria clássica. O José disse aqui, já estudei tantas vezes e não consigo dominar esse tema. Realmente é um tema complicado. Às vezes você estuda e não sai do lugar. É um tema muito difícil, tá? Diria que é um dos temas mais difíceis do direito penal. Mas preste atenção aqui comigo. Se você conseguir entender o conceito de conduta, tá? E conseguir montar a análise, tá? O conceito de cada crime para cada teoria da conduta, você vai acertar as questões da sua prova. Então vem comigo. Como nós montamos a teoria do crime, né? O crime em si, para a teoria clássica. Para a teoria clássica, o crime é o quê? Um fato típico, né? Certo? Ilícito e culpável, tá? Então, para a teoria clássica, nós temos aqui que o crime é um fato típico, ilícito ou culpável. Dentro da tipicidade, nós temos o quê? Nós temos a conduta, temos o resultado, temos o nexo causal e temos a tipicidade, certo? Nenhuma novidade aqui, né? Podem ver aqui na esquerda que são esses elementos ali que contém dentro do fato típico, certo? São esses 4 elementos que estão ali dentro. Agora vamos lá. Dentro da ilicitude nós não temos nenhum elemento, só temos as causas excludentes da ilicitude. Dentro da culpabilidade, tá? Dentro da culpabilidade, nós temos a imputabilidade e nós temos o dolo e a culpa, tá? Temos o dolo e a culpa. Vamos lá. Eu não falei para vocês que o conceito de conduta para essa escola é apenas um movimento corporal voluntário que modifica o mundo exterior? Vocês viram eu falar alguma coisa sobre dolo ou culpa dentro da conduta? Ou melhor, algum elemento subjetivo, alguma finalidade dentro da conduta? Não. Por isso que o dolo e a culpa, eles estão na culpabilidade. Eles não estão lá dentro da conduta, dentro do fato típico. Porque aqui na teoria clássica, nós só avaliamos o dolo e a culpa do agente lá dentro da culpabilidade, tá? E por isso que nessa teoria nós adotamos, dentro da culpabilidade, a teoria psicológica, tá? Esse link é importante você fazer, que a escola clássica, no que tange a culpabilidade, adota a teoria psicológica. E por que ela adota a teoria psicológica da culpabilidade? Porque nós só temos elementos subjetivos, né? Nós só temos elementos subjetivos. Por isso que o nome da teoria se chama teoria psicológica, tá? Então levem isso daqui para a prova de vocês, que é muito importante vocês saberem isso aqui, tá bom? Vamos lá então para a segunda teoria agora. A segunda teoria é a teoria clássica ou neocantista do Mesger, tá? Que foi feita ali no século XX. Para o Mesger, para o neocantismo, a conduta não é mais um movimento. Então ele tirou aí esse erro da escola clássica. A conduta ela não é mais um movimento, ela é um comportamento que modifica o mundo exterior, passível de ser percebida pelos sentidos. Então pode ver que o Mesger ousou muito pouco, né? Ele ousou muito pouco aqui, mas ainda assim a escola neocantista ela teve alguns contornos essenciais para a evolução da teoria do crime, tá? Então venham comigo, vamos montar agora a teoria do crime para a escola neocantista. Eu vou excluir isso aqui de cima, tá? Eu vou excluir isso aqui de cima, tá? Vamos lá, vou montar aqui com vocês agora pro neocantismo. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. A estrutura inicial aqui, ela continua a mesma, tá? O crime é um fato típico, ilícito ou culpável. Aqui temos os mesmos elementos: conduta,
resultado, nexo causal e tipicidade. O que muda? Muda lá na culpabilidade. Dentro da culpabilidade, aqui na neocantista, nós temos o quê? A imputabilidade, nós temos o dolo e a culpa, né? Ou culpa em sentido amplo, vocês que preferem aqui. E também nós temos a exigibilidade de conduta diversa. Então, nós temos aí a inserção do primeiro elemento normativo dentro da culpabilidade, que é o elemento da exigibilidade de conduta diversa. Nós iremos estudar esse elemento daqui a pouco. O que eu quero que vocês saibam agora? Que esse elemento, ele entrou na escola neocantista. Então, ele não existia na escola clássica, ele passou a ser parte da teoria do crime na escola neocantista. E vamos lá. Qual que era o nome da teoria psicológica, da teoria da culpabilidade lá na escola clássica? Ela era a teoria psicológica, porque tinha apenas elementos subjetivos dentro da culpabilidade. Então, qual será o nome da teoria da culpabilidade dentro da escola neocantista? Teoria psicológica normativa, porque ela ainda tem elementos subjetivos, mas ela tem também um elemento normativo. E qual que é esse elemento normativo? É a exigibilidade de conduta diversa. Então, venham comigo aqui. Dentro da culpabilidade, nós temos aqui a teoria psicológica normativa. Pessoal, a maioria dos professores, eles preferem, né, por questões didáticas, eles preferem estudar em momentos distintos aqui as teorias da culpabilidade e as teorias da conduta. Eu gosto de trazer já e depois a gente faz uma revisão, não nessa aula, mas a gente vai fazer uma revisão aqui das teorias da culpabilidade. Mas por que eu gosto de trazer já na teoria da conduta? Professor, você não está pulando muito, né? Não está indo lá para o terceiro substrato, direto para a culpabilidade? Mas vocês entendem que fica muito mais fácil aqui para vocês entenderem por que o nome é esse, né? Como que muda, qual o elemento que muda de teoria para teoria? Então aqui nós inserimos a exigibilidade da conduta diversa, a teoria da culpabilidade começou a se chamar teoria psicológica normativa. Então, no neocantismo, nós temos a chamada teoria psicológica normativa. E sempre que você for montar a teoria do crime para o conceito analítico de crime, para cada teoria, lembrem disso, tá? Sempre vejam o quê? Os elementos da culpabilidade, porque esses sempre serão diferentes uma da outra, tá bom? Importante esse ponto aqui que eu quero falar com vocês agora. Aqui, pessoal, dentro do neocantismo e também dentro do causalismo, nós temos o dolo e a culpa, né? Nós temos o dolo e a culpa aqui. Esse dolo, ele é normativo, tá? Esse dolo, ele é normativo, tá? Tanto na escola clássica como no neocantismo, esse dolo é normativo. Professor, o que é um dolo normativo, né? Dolo normativo é que ele tem 3 elementos. Olha o nome dele, dolo normativo. Logo, ele tem que ter um elemento normativo dentro dele. Então, ele possui consciência, vontade, que esses são os elementos básicos do dolo, mas ele também possui o quê? A consciência da ilicitude. Então, nós temos aí consciência, vontade e consciência da ilicitude dentro do dolo normativo, que é o dolo presente nas escolas clássicas na escola clássica e na neocantista, tá? E por que eu estou falando isso agora para vocês? Porque nós iremos montar a teoria do crime, o conceito de crime aqui, para o finalismo penal, e vocês vão entender aonde vai o dolo e a culpa e aonde vai ficar essa consciência da ilicitude, tá? Então vamos lá para a nossa terceira teoria, que é a teoria mais importante, tá? É a teoria mais importante porque é adotada no nosso Código Penal, mas todas caem em prova, tá? Mari, é sim na teoria neoclássica que o dolo é normativo, tá? Na teoria neoclássica o dolo é normativo, mas, tá? Mas a doutrina majoritária entende também que o dolo é normativo na escola clássica. Então, na escola clássica, você pode considerar também que o dolo é normativo. Há sim uma certa divergência aí na doutrina, inclusive o professor Rogério Sanches, por exemplo, entende que o dolo na escola clássica ele é natural, né? Ele só tem 2 elementos. Mas, por exemplo, para a banca CESP, o dolo é normativo. E eu acredito que seja essa posição que você deve levar para a sua prova, tá?
que na escola clássica e na escola neocantista o dolo é normativo. Vamos lá então agora montar a estrutura do finalismo. Vou puxar aqui, deixa eu apagar aqui para vocês, tá? Esse para mim é o ponto mais importante da nossa aula, então eu quero ir bem devagar aqui com vocês, tá? Nos outros eu serei um pouquinho mais rápido, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui para a teoria finalista, né, que é adotada pelo nosso Código Penal, tá? É adotada pelo nosso Código Penal, surgiu em meados do século XX, que conduta, tá? Conduta é um comportamento humano voluntário, aqui importante, ó, psiquicamente dirigida a um fim. Ou seja, temos aí elementos subjetivos dentro da conduta. Então, para o Wetzel, conduta não é só um comportamento, tá? Você não consegue separar o comportamento da finalidade. Todo comportamento tem uma finalidade. Por isso que conduta é um comportamento voluntário dirigido a um fim, tá? E agora vamos lá, então, montar a estrutura do crime para a escola finalista, para vocês entenderem aqui. Do típico ilícito culpável, a gente mantém, tá? Mantém ali, esses três substratos, eles sempre estarão presentes, tá? Mas dentro da culpabilidade, nós teremos o quê? Imputabilidade, tá? Imputabilidade. Teremos a exigibilidade da conduta diversa e teremos o quê? A potencial consciência da ilicitude, tá? A potencial consciência da ilicitude. Agora venham comigo aqui. Professor, e o dolo e a culpa? O dolo e a culpa estão aonde? Eu acabei de falar para vocês que a conduta para o Wetzel possui elementos subjetivos. Então, o dolo e a culpa, aonde que eles estão? Eles estão aqui, pessoal. Acho que vocês conseguem enxergar. O dolo e a culpa estão aqui na conduta, tá? Eles passam a integrar a conduta, tá? A conduta, tá bom, pessoal? E pode ver, eu não falei que antes o dolo normativo, ele tinha 3 elementos, consciência, vontade e consciência da ilicitude? Basicamente, o dolo, ele foi lá para cima e deixou o rabinho dele. Ele deixou o rabinho dele lá na culpabilidade. E qual que é esse rabinho? A potencial consciência da ilicitude. Tá? Perfeito? Entendido? Então, o dolo foi lá para a conduta e deixou ali embaixo a potencial consciência da ilicitude. Por isso que dentro da escola finalista, nós temos uma teoria o quê? Da culpabilidade. Uma teoria normativa pura. Por quê? Só temos elementos normativos dentro da culpabilidade, já que o dolo e a culpa, que eram os elementos subjetivos, os elementos psicológicos, eles foram lá para a conduta, tá? Então aqui, no finalismo, tá? No finalismo, nós temos aqui a teoria o quê? Normativa, né? A teoria normativa da culpabilidade, tá? A teoria normativa da culpabilidade. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, manda aqui no chat, tá? Eu não posso perder muito mais tempo aqui, mas no final eu posso tirar as dúvidas de vocês. Então manda aqui no chat. Mas é isso, essa é a evolução. Se você conseguir montar essa estrutura do crime aqui na sua prova, você vai acertar as questões, tá? Você vai acertar essas questões. Mas não acabou por aí, né? Recentemente nós tivemos mais 2 teorias aí, que são as teorias funcionalistas, tá? Essas teorias funcionalistas, a parte boa é que elas mudaram muito pouco da teoria finalista no que tange a estrutura do crime. Mas elas mudaram o quê? No que tange ao conceito de conduta. Para essas 2 teorias, o conceito de conduta deve ser compreendida de acordo com a missão conferida ao direito penal. Então não é somente um comportamento humano voluntário ali que modifica o mundo exterior ou que é vinculado a uma finalidade. Deve estar intimamente ligada à missão do direito penal no ordenamento jurídico. Nós temos então o chamado funcionalismo sistêmico ou radical e o funcionalismo teleológico ou moderado. Vamos passar rapidamente aqui por cada um deles, tá? Primeiramente, o funcionalismo teleológico ou moderado, do Klaus Roxin, né? Esse nome aqui vocês têm que saber, é o que mais, nossa, parece muito aí nas questões, tá? Para essa teoria, a função do direito penal se destina à proteção dos bens jurídicos. Então, conduta é o quê? É o comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Logo, caso não exista aí
uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, isso não é conduta para o direito penal. Ele basicamente inseriu aqui o princípio da intervenção mínima dentro do conceito de conduta, tá? Dentro do conceito de conduta, tá? Então lembrem disso, levem isso para a prova de vocês, que conduta aqui está ligado aos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Se a conduta não causou um perigo ou uma lesão ao bem jurídico tutelado, não é conduta para o direito penal, tá? Vamos lá para a próxima, que é o funcionalismo sistêmico ou radical do Jacobs, tá? Do Gunther Jacobs. Vamos lá. A função do direito penal é assegurar a rigidez do sistema jurídico. Então, se uma norma ela é frustrada pelo agente, é imprescindível que ela seja sancionada. Então, veja aqui o caráter retributivo da pena, né? Caráter retributivo da pena. O direito penal ele é utilizado como instrumento da estabilização das expectativas normativas. Então, vejam aqui, vejam comigo. Nós esperamos, numa vida em sociedade, que a norma ela seja cumprida. Então, aquela pessoa que ela quebra o pacto social, que ela frustra ali o âmbito da norma, ela deve ser punida por isso. Então, aquele criminoso, ele não está mais dentro da sociedade, né? Ele deve ser retirado ali porque ele frustrou ali a expectativa normativa que se aguardava dele, tá? Então, para essa escola, conduta é o comportamento humano voluntário, sim, claro, causador de um resultado evitável, violador do sistema, que frustra aí as expectativas normativas. Lembrem que para o Jacobs nós temos dois direitos penais, um direito penal para o inimigo e outro para o cidadão comum. O que seria o inimigo? Seria aquela pessoa que é multireincidente, né? Ou aquela pessoa que comete crimes graves, o terrorista, por exemplo, mas aquela pessoa que frustra várias vezes ali as expectativas normativas, ela é considerada inimiga da sociedade. E por isso deve existir um direito penal somente para ela, que é o chamado direito penal do inimigo. Professor, o que é o direito penal do inimigo? É, por exemplo, um processo mais curto com penas longas da mesma forma. É a terceira velocidade lá do direito penal, tá? Terceira velocidade do direito penal. Então, esse indivíduo, ele vai ter um processo curto com penas privativas de liberdade, como se ele tivesse todas as garantias dele ali garantidas, tá? Mas não é o caso, tá? Mas não é o caso. Ele não tem todas essas garantias. E também nós temos outras características aí, como a antecipação dos atos executórios. Em regra, nós só podemos prender uma pessoa, por exemplo, quando ela começa a consumar aquele delito, né? Mas nós temos casos que temos a antecipação para a punição dos atos executórios. Inclusive, tem alguns crimes aqui no Código Penal que nós temos essa característica, mas seria aplicado para todos os delitos, tá? Então, lembrem só disso, que existe um direito penal para a pessoa comum e um direito penal aí para o inimigo, tá? Mas eu queria que vocês soubessem mesmo o conceito de conduta para cada escola. Pessoal, passamos conduta, então o Josué falou que entendeu melhor agora, que bom, Josué. Sempre monte essa estrutura do delito dentro da sua prova. Você vai demorar, assim, segundos para montar essa estrutura e vai resolver a questão, porque geralmente a questão pergunta o quê? Fala bem assim, na escola clássica é que o dolo passou a fazer parte da conduta, certo? Daí você vai lá, monta a estrutura, você olha ali, não, escola clássica, o dolo está aqui na culpabilidade, errado, né? Na escola finalista, o dolo é normativo. Daí você vai ver, monta a estrutura do delito, certo? Monta a estrutura do delito, você vai perceber que a potencial consciência de ilicitude ele está lá na culpabilidade. Então não tem como aquele dolo ser normativo, aquele dolo ele é um dolo natural, né? Então é falso também. E assim, montando essa estrutura para cada teoria, você consegue resolver aí de forma inteligente, sem se cansar muito, cada questão, tá? Uma estrutura muito rápida de ser montada, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Agora vamos trabalhar sobre o resultado, tá? Uma coisa que eu quero falar com vocês. Nem todo crime possui resultado naturalístico. Alguns crimes, eles possuem apenas resultado jurídico ou normativo. Vamos ver o que é cada um deles? Resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior, tá? É a modificação do mundo exterior. Então, por exemplo, numa lesão corporal é a modificação ali, né, a real agressão contra a pessoa. Resultado jurídico ou normativo é a violação da norma protetora do bem jurídico tutelado. Então vejam aqui que todo crime possui um resultado jurídico, pois todo crime deve haver uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, né? Isso daqui é o princípio do quê? Da ofensividade, né?
princípio da ofensividade, tá bom? Podem ver aqui que nós estamos já no resultado, tá? No resultado. Pessoal, então, assim, um crime, por exemplo, de omissão de socorro, é capaz que ele não tenha um resultado naturalístico. Mesmo assim, ele estará consumado. Assim, temos apenas um resultado o quê? Resultado jurídico, porque tem que violar, sim, ali o bem jurídico tutelado pela norma penal. Não necessariamente precisa ter uma modificação no mundo exterior. Basta ali uma violação ao bem jurídico que é tutelado. Essa classificação aqui é muito importante, então se você não sabe ela, presta atenção aí que é muito importante, tá? Nós temos os crimes formais, chamados de crime de consumação antecipada, que o tipo penal, ele descreve um resultado, mas a sua ocorrência é desnecessária para a consumação do delito, sendo ela um mero exaurimento. Já os crimes materiais, nós temos a descrição da conduta e do resultado, e é imprescindível a ocorrência do resultado para a consumação desse delito. O crime de mera conduta, ele nem prevê um resultado, ele só descreve o quê? A conduta. Então, olha aqui, vamos fazer um esquema aqui? Nós temos, em regra, conduta e resultado, né? Vou escrever isso aqui 3 vezes, tá? Escrever 3 vezes aqui. Vamos lá. Pessoal, em regra, tá? Um tipo penal, ele prevê tanto a conduta e o resultado. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel, né? Subtrair coisa alheia móvel. Nós temos ali a conduta, que é subtrair coisa alheia móvel. Então, assim, juntando tudo, né? Quando a pessoa está em posse daquela coisa alheia móvel, nós temos aí a consumação do furto. Matar alguém, né? Matar alguém, nós temos tanto a conduta como o resultado dentro do tipo penal. Vocês querem ver um crime aqui? Extorsão mediante sequestro, né? A pessoa vai lá, sequestra alguém e requer ali um pagamento em dinheiro em retorno para liberar aquela pessoa, né? Então vai lá, sequestra a pessoa e requer de outra pessoa o pagamento em dinheiro. E vocês querem ver um crime que ele não possui resultado? É o crime de posse ilegal de arma de fogo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo não tem um resultado. Você portar uma arma de fogo já é crime. Não precisa de um resultado, tá? Não precisa de um resultado. Então, venham comigo aqui ver essas classificações que eu escrevi aqui acima. Os crimes de mera conduta, eles só possuem a conduta. Eles nem possuem resultado dentro do tipo penal. É o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, nós temos lá, portar arma de fogo, né, sem determinação legal, né, em circunstâncias ali fora da legalidade. Nós não temos resultado, só temos a conduta. Por isso é um crime de mera conduta. E ele estará consumado quando? Quando feita a conduta, já que ele não possui resultado naturalístico, tá? Ele não possui resultado naturalístico. Agora vamos para os crimes formais, tá? Vamos para os crimes formais, tá? Nos crimes formais, nós temos a conduta e temos o resultado. Você quer um exemplo de crime formal? Nós temos a extorsão, o artigo 158 do CP, né? O artigo 158 do CP. Nós temos ali o delito de extorsão, em que mediante violência ou grave ameaça, o agente ele vai lá e manda a pessoa fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa e passar o dinheiro ali para ele, né? Então, pessoal, dessa forma, nesse momento que ele promove a violência ou grave ameaça, tá? Ele já consuma o delito. Não é necessário a outra pessoa passar algum valor patrimonial para ele para ter como consumado o crime. Mesma coisa no crime de extorsão mediante sequestro. Há necessidade que a pessoa, o agente, receba os valores para que esse crime seja consumado? Não. Apenas sequestrando a pessoa, a vítima, é um crime aqui de dupla subjetividade, né, no que tange a vítima, porque nós temos duas vítimas, né, nós temos tanto a vítima que foi sequestrada, quanto a vítima ali que está sendo extorquida, né? Então aqui, quando há o sequestro dessa vítima imediata, dessa vítima inicial, o delito já está consumado. Mas, dentro do artigo 158, 159 do CP, nós também temos a previsão do resultado. Mas esse resultado, ele não é necessário para a consumação do delito. Então, apesar de ter a previsão do resultado naturalístico, esse resultado ele não é necessário
para a consumação do delito. É apenas com a conduta o delito já está consumado, tá? Então, vou fazer fazer um asterisco aqui do lado, né? Para vocês entenderem que tem sim o resultado, mas esse resultado ele não é necessário para a consumação. E temos, por fim, os crimes materiais. Nos crimes materiais, nós temos a conduta, temos o resultado e é necessário, aí os dois são necessários ambos para a consumação do delito. Então, matar alguém precisa ter a conduta ali de tentar matar alguém e quando aquela pessoa morre, nós temos aí o delito consumado. Furtar coisa alheia móvel, né? Quando há essa subtrair coisa alheia móvel, quando há a inversão da posse ali do furto, nós já temos aí a consumação do delito. Então, nós precisamos sim de um resultado no mundo exterior, de um resultado naturalístico, tá? Muito importante vocês entenderem aqui essa conceituação dentro do resultado. Mas de resultado é isso que eu queria falar para vocês. Basicamente, que todo crime possui um resultado jurídico, mas nem todo crime possui um resultado naturalístico. E aqui eu explico para vocês quais crimes não possuem resultado naturalístico ou quais crimes não exigem resultado naturalístico, tá? Então, vamos seguir agora para o nexo de causalidade. Eu quero que vocês notem aqui na minha esquerda, tá? Que para vocês acho que está aí na direita, né? Mas aqui, pessoal, nós estamos trabalhando os elementos do fato típico, tá? Já trabalhamos a conduta, lá nas teorias da conduta, trabalhamos o resultado, né? Que é basicamente aquilo que eu falei para vocês. E agora trabalharemos aqui o nexo causal. O nexo causal, dentro do Código Penal, ele é basicamente o link que se faz entre a conduta e o resultado, né? Então, no nexo causal aí, nós temos essa ligação da conduta ao resultado, tá? E ele está previsto ali no artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado aí não teria ocorrido. Qual teoria que é aplicada aqui? Teoria da equivalência das condições, tá? Teoria da equivalência das condições. Certo, pessoal? Teoria da equivalência das condições. Segundo essa teoria, também chamada de teoria sine qua non, nós temos aí que considera-se causa ou omissão sem a qual o resultado teria ocorrido. E qual que é a grande crítica para essa teoria? Vamos supor que o agente, na data de hoje, ele foi lá, almoçou, depois do almoço ele foi ao shopping, passou no estacionamento, foi ao shopping, e daí saindo do shopping, ele foi lá, comprou uma arma de fogo, porque ele pretendia matar a sua esposa à noite. Daí ele foi, comprou uma arma de fogo, comprou as munições, saiu dali, foi trabalhar, saiu do trabalho, daí sim ele foi para casa, fez a janta, né? Fez a janta. Quando a esposa estava jantando, ele foi lá e deu um tiro nela, certo? Então vamos lá. Segundo a teoria da sine qua non, teoria da equivalência das condições, todos esses fatos anteriores, eles seriam causa, tá? Porque todos esses fatos aí, eles seriam necessários para a consumação do crime. Mas nós temos que utilizar aí o método de Thierry, que é basicamente um método que ele exclui. Então, assim, o que você vai fazer aqui? Você vai excluir as condutas e perceber se aquele resultado ficou o mesmo. Então, vamos lá. Caso esse agente ele não fosse trabalhar, o resultado ainda teria ocorrido? Teria. Por quê? Porque nós só temos aqui como causa realmente o intuito dele, né, que isso não é punível, mas a compra da arma de fogo. Então, se eu tirasse o fato da compra da arma de fogo, aí sim nós não teríamos esse resultado, né? Ah, professor, mas ele poderia matar a mulher envenenada, poderia matar a mulher com outra coisa. Mas nós estamos falando desse caso específico, nessa linha causal específica, tá? Então, a teoria da equivalência das condições, você sempre tem que realmente tirar ali algumas ações, porque senão o pai e a mãe dele, lá no momento que tiveram ele, né? Lá no momento que ele nasceu, praticamente, nós poderíamos dizer que os pais dele também são culpados, que é uma causa ali, aquela ação foi uma causa do evento final. Então, assim, vai até o infinito, né? Para nós retirarmos esse infinito aí, nós utilizamos esse método, tá bom? E ali no parágrafo 1º, nós temos as chamadas concausas, de forma específica, a superveniência de causa independente. Pessoal,
A superveniência de causa relativamente independente, ela exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, ele imputa-se aí a quem praticou. Pessoal, aqui nós temos a adoção de outra teoria, tá? É a chamada teoria da causalidade adequada, tá? Teoria da causalidade adequada, que segundo ela, causa é o acontecimento que contribui para o resultado de forma eficaz e idônea. Então aqui nós temos uma evolução da teoria da equivalência das condições, tá bom? Pessoal, importante a teoria da causalidade adequada, importante o estudo das concausas. Eu não vou conseguir aprofundar esse estudo das concausas aqui, mas eu quero dar um exemplo para vocês de uma superveniência de causa relativamente independente. Vamos lá? Olha, nós temos as causas superveniente independentes, né? Temos as causas concomitantes. Tá? Concomitantes a quê, pessoal? Concomitantes à conduta, tá? Superveniente o quê? A conduta, tá bom? E anteriores a quê? A conduta, tá? Então são causas o quê? Causas superveniente relativamente independente à conduta. Por que relativamente independente, tá? Por que relativamente independente? Por exemplo, eu saio daqui hoje, uma pessoa vem e me dá um tiro, né? Essa pessoa vem e me dá um tiro. Daí vamos dizer que eu sou levado ao hospital, né? Eu sou levado ao hospital e lá eu morro em decorrência de um erro hospitalar. Ou melhor, o hospital pegou fogo, né? O hospital pegou fogo. Pessoal, essa linha causal, ela está... É esperado que o hospital pegue fogo? Não, né? Então eu vim a óbito porque o hospital pegou fogo. Pessoal, isso não está no mesmo desdobramento causal. Essa causa por si só, ela provocou o resultado, mas ela é relativamente dependente por quê? Porque eu só fui no hospital por causa do tiro, tá? Eu só fui no hospital por causa do tiro. Então a pessoa ali que atirou em mim, ela deve responder pelo quê? Por tentativa de homicídio. Notem aqui, os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Vamos lá estudar novamente esse parágrafo. A superveniência de causa relativamente independente, tá? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Qual que é essa causa? É um incêndio no hospital, né? Essa causa relativamente independente que veio depois da conduta do agente é o incêndio no hospital. Ela por si só produziu o resultado? Sim. Dessa forma, os fatos anteriores serão sim imputados a quem praticou. Então o agente ele que me deu um tiro, ele deve responder por tentativa. Agora vamos lá, que essa causa ela não foi independente. Querem um exemplo? Mesma coisa, a pessoa foi lá, me deu um tiro saindo aqui da estratégia, né? Falaram Deus me livre mesmo, vou sair até mais escondido hoje daqui. Eu saí aqui da estratégia, né? A pessoa foi lá e me deu um tiro. Eu fui ao hospital, chegando no hospital, eu morri em decorrência de um erro hospitalar, tá? De uma infecção hospitalar. Pessoal, está na mesma linha de desdobramento que eu morra de infecção hospitalar por ter tomado um tiro? Podem ver que aí já não é algo tão absurdo, certo? Aí já não é algo absurdo. Pode sim estar na mesma linha de desdobramento causal, tá? É possível, é viável nós falarmos, tá? É provável, inclusive, nós falarmos que uma pessoa que tomou um tiro pode morrer ali em decorrência da infecção hospitalar. Dessa forma, a pessoa que atirou em mim vai responder pelo quê? Por homicídio consumado. Por quê? Porque essa causa ela não é mais independente, tá? Ela não está mais ali, tá? Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. Seguimos. Se você não lembra das concausas, do estudo truncado das concausas, eu tenho uma aula aqui no YouTube, curso de Direito Penal para Delegado de Polícia. São 12 encontros, tá? 12 encontros, em uma delas eu trabalho muito bem as concausas. Aí trabalha todos os exemplos possíveis, trabalha todos os tipos de concausas. Diria para você dar uma olhada lá, tá bom? Vamos lá, então.
seguimos para o estudo da tipicidade, que é o último elemento aqui dentro do fato típico, né? A famosa aí tipicidade. Pessoal, a tipicidade, ela pode ser formal e pode ser material. A formal nada mais é do que a subsunção da conduta à norma penal. Então, subtrair coisa alheia móvel. Se aquilo aconteceu na vida real, no fato concreto, você coloca aquela conduta, uma pessoa subtraiu o bem de outra, ela se encaixa perfeitamente ali na norma penal, nós já temos a tipicidade, já há crime, já há um fato típico. Mas temos também a chamada tipicidade material, que é a existência de lesão ou exposição de perigo de um bem jurídico penalmente tutelado, demandando aqui um juízo de valor. Professor, explica isso, professor, pelo amor de Deus, explica isso. Pessoal, para a teoria neocantista, teoria finalista e todas que vêm, enfim, todas as teorias que vêm depois da escola clássica, nós temos uma tipicidade material. Então, além da formal, além da subsunção do fato à norma, nós precisamos também ter uma tipicidade material, ou seja, a lesão ou a exposição de um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Caso não tenha essa tipicidade material, o que acontece hoje em dia? Nós aplicamos o quê? O princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Caso não tenha uma lesão ou uma ameaça de lesão capaz de lesar ali o bem jurídico tutelado pela norma penal, nós temos a aplicação do princípio da insignificância, que exclui essa tipicidade material, tá? Mas na teoria finalista, por exemplo, que é adotada aqui no nosso Código Penal, nós temos tanto a tipicidade formal como a tipicidade material, tá? E não confundam tipicidade com tipo penal. Tipicidade, você pega a conduta no caso concreto, né, na vida real, e coloca ela dentro do código, dentro da norma, tá? Tem que ter uma subsunção dessa conduta à norma penal. Já tipo penal é um modelo de conduta que está ali. Quando você abre o código para estudar a sua lei seca diária, tá lá, subtrair coisa alheia móvel. Esse é o tipo penal, tá bom? Então o tipo penal está ali no código. É um plano abstrato. Já a tipicidade, você faz essa subsunção do fato ao tipo penal, tá bom? Perfeito? Essa teoria aqui é muito importante, tá? Muito importante, é do nosso querido italiano, muito famoso, né? O Raul Zaffaroni, tá? Raul Eugênio Zaffaroni. Pessoal, esse jurista aqui, ele é sensacional, tá? Depois de passar, vocês podem estudar ele. Agora não, porque agora vocês têm que saber de tudo um pouco. Mas depois aí que vocês forem postados, delegado de polícia, é uma excelente doutrina para vocês lerem, tá? Esse cara é sensacional. Segundo o Zaffaroni, nós temos que ter a chamada tipicidade conglobante. O que nós temos dentro da tipicidade conglobante? A tipicidade formal e a tipicidade conglobante, que contém ali tipicidade material e antinormatividade. Vamos esconder aqui a antinormatividade. O que é a antinormatividade? Pessoal, segundo o Zaffaroni, o direito ele é um só. Então, uma teoria que ela é permitida ou até fomentada por outro ramo do direito, ela não pode sequer ser típica. Quer um exemplo aqui? Vamos supor o oficial de justiça, né? O oficial de justiça, ele tem uma ordem ali. Ele tem uma ordem para entrar na casa daquela pessoa e retirar os móveis dela. Vamos dizer que ele tem uma ordem de ir lá e pegar o carro dessa pessoa, né? Ele tem uma ordem de ir lá e pegar o carro dessa pessoa, apreender o carro dessa pessoa. Então ele entra na casa dela, vai lá e apreende esse veículo, né? Ele tem uma ordem judicial para isso, ele está amparado, ele era dever dele fazer isso, tá? Ele entra e faz isso. Vocês concordam comigo que esse fato hoje, ele é típico? Pessoal, teve conduta? Teve. Teve um comportamento humano voluntário, certo? Com uma finalidade. Teve resultado? Teve. Teve resultado, né? Ele foi lá e subtraiu. Teve nexo causal? Teve. Nós temos aí o nexo causal entre a conduta e o resultado. Tem tipicidade? Tem. Por quê? O crime lá, previsto no artigo 155 do Código Penal,
subtrair coisa alheia móvel. Então, por que esse oficial de justiça ele não cometeu um crime? Porque nós temos uma excludente de ilicitude chamada estrito cumprimento do dever legal. E é apenas por isso que essa pessoa não cometeu um crime. Segundo o Zaffaroni, isso é uma aberração jurídica, porque esse fato, ele sequer deveria ser considerado típico, tá? Nós deveríamos parar essa análise já na tipicidade. Nós não precisaríamos ir até o substrato da ilicitude para falar que esse fato não é crime para o direito penal. Entenderam? Mesma coisa você, futuro delegado de polícia, né? Você, futuro delegado de polícia, você vai lá no meio de uma investigação sensacional, você vai lá e fala para o juiz, juiz, autoriza eu aí a entrar na casa dessas pessoas aqui 5 horas da manhã em tal dia, né? Autoriza eu que eu quero ir lá quero aprender tudo que tem nessa casa, eu sei que tem dinheiro lá, eu sei que tem arma, então eu quero entrar nessa casa e quero aprender tudo, né? E o juiz vai lá e te dá seu mandado de busca e apreensão, certo? Pessoal, você vai lá com a sua equipe, você vai lá, arrebenta o portão, quebra a porta, prende as pessoas, aprende carro, aprende dinheiro, faz tudo lá. Você cometeu alguns ilícitos aqui, né? Você cometeu o quê? Violação de domicílio, você cometeu furto, você cometeu ali, de vez em quando, né? Tem uma lesão corporal, você assim, machucou a pessoa algemando ela, né? Mas esses fatos, eles são típicos, mas eles não são antijurídicos. Mas notem que para o Zaffaroni isso é uma aberração jurídica. Isso já deveria acabar aqui na tipicidade, entenderam? Por isso que se cair na prova de vocês que a teoria da tipicidade conglobante, ela pretende esvaziar a antijuridicidade, isso está correto. Por quê? Hoje, na nossa teoria do crime, a ilicitude, a antijuridicidade, dentro dela estão presentes o quê? As causas de exclusão da ilicitude, que seriam quais? Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, nós temos aí exercício irregular de um direito, de estado de necessidade e legítima defesa. Nossa, vai quase dar um branco aqui, né? Nós temos essas quatro causas excludentes legais de ilicitude, né? Falaremos também sobre o consentimento do ofendido, mas são essas 4 aqui que nós temos legais. Então, basicamente, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, eles passariam para a tipicidade conglobante. Dentro da ilicitude, nós só teríamos o quê? A legítima defesa e o estado de necessidade, tá? Entendido a tipicidade conglobante? Deu para entender, pessoal, o fato típico aqui, passando, né, de forma breve, mas em 50 minutos eu acredito que deu para a gente fazer bem, né? Vou puxar aqui o próximo slide, eu acho que deu para entender bem aqui, né? Dentro do fato típico, então, estudamos o que até agora? Conduta, todas as teorias da conduta, teoria clássica, teoria finalista, teoria funcionalista, teoria neocantista. Estudamos brevemente o resultado, estudamos o nexo causal, aqui fica um adendo, tá? Sobre as concausas, é um tema que vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Que aqui nós não teremos tempo de trabalhar as concausas. E a tipicidade, tá? Assim, nós finalizamos o estudo do primeiro substrato aqui do conceito analítico de crime. Agora, em seguida, nós iremos estudar os outros demais substratos. Iremos adentrar aqui na antijuridicidade e na culpabilidade, tá? Então, pessoal, agora iremos adentrar na antijuridicidade e na culpabilidade. Eu vou puxar aqui a vinheta rapidamente e eu já retorno aqui com vocês, tá? Um segundinho. Vamos lá, pessoal, retornando então à nossa aula, tá? Agora para o nosso segundo tópico. Tomei uma água aqui, pedi para ligarem o ar-condicionado porque está muito quente em São Paulo. E olha que eu sou do Sul, mas vim gravar aqui, tá? Pessoal, qual que é o conceito de antijuridicidade? Tá? O conceito de antijuridicidade. O conceito de ilicitude ou antijuridicidade é o quê?
é a contrariedade, tá? Contrariedade entre o quê? O fato típico e o ordenamento jurídico, tá? Então, nós já temos um fato típico. Nós já passamos por tudo isso aqui, né? Já passamos por tudo isso aqui. Então, o agente teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve. Teve nexo causal? Teve. Tem tipicidade? Teve. Agora, vamos avaliar a antijuridicidade, que nada mais, nada menos é do que a relação de contrariedade entre esse fato típico e o ordenamento jurídico brasileiro. Dentro da antijuridicidade, nós não temos elementos, mas nós temos o quê? As causas de exclusão de ilicitude. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês no nosso próximo slide, lembrando que em São Paulo nós temos muita lei seca, tá? Então, eu trouxe aqui muita lei seca dentro da antijuridicidade, porque cai demais lei seca na prova de vocês. Se você ainda não está lendo aí o Código Penal, inclua na sua rotina. Você tem 500, né? 500 não, mas tem umas 40 e alguma coisa. Legislação especial para ler. Leiam todas para a sua prova. Direitos humanos, você também tem várias legislações. Você tem que ler essas legislações, tá? Você não pode chegar na prova e não saber nada sobre aquele tema, tá bom? Então vamos lá. Exclusão da ilicitude. Não há crime, tá? Não há crime quando a gente pratica o fato em quê? Em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, né? Aqui nós temos uma pegadinha sempre de prova que fala: o agente, ao praticar uma causa excludente da ilicitude, ele responderá pelo excesso desde que esse seja doloso, né? E é falso. Seja doloso ou culposo, o agente deve responder pelo excesso. Vamos trabalhar então de forma breve aqui cada excludente da ilicitude. Vamos lá? Primeiramente, o estado de necessidade. Está previsto aí no artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, tá? Perigo atual, que ele não provocou por sua vontade, tá? Então, ele não pode ter provocado por sua vontade, nem poderia evitar direito próprio ou de terceiro, né? Ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Lembrando aqui que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, e embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena aí pode ter uma redução de 1 a 2 terços. Pessoal, o estado de necessidade é o exemplo do náufrago, né? Então nós temos um náufrago aí, vamos supor, tem 2 pessoas em alto mar e só tem um colete salva-vidas. Só pode uma pessoa se salvar. Não é igual o Titanic lá, que naquela tábua daria as 2, né? Mas só uma pessoa poderia se salvar, só tem um colete salva-vidas. Aí, o barco afundando no meio do oceano, uma olha para a outra, daí uma vai lá e corre e pega o colete salva-vida. Você concorda que a outra vai morrer, né? Ou, às vezes, as 2 brigam ali pelo colete salva-vida. Pessoal, a pessoa que sobreviveu, ela está em estado de necessidade. Por quê? Porque nós temos tudo aqui, né? Ela está em um perigo atual, que ela não pode ter provocado, né? Então, ela não pode ter provocado dolosamente esse perigo, e era razoável, sim, exigir-se uma vida pela outra. Então, é razoável, sim, você exigir esse sacrifício. É possível estado de necessidade contra estado de necessidade, pessoal? Aqui sim, é possível sim. 2 pessoas podem estar em estado de necessidade ao mesmo tempo, tá? É plenamente possível. Imagina aí 5 pessoas e apenas um colete salva-vida. Todas estão em estado de necessidade. Então, todas ali podem fazer a prática aí desse instituto, tá bom? Então lembrem disso, estado de necessidade é isso aqui. Nós temos nós teríamos aqui bastante coisa para falar, tá? Eu queria falar com vocês, principalmente do parágrafo 2º. O que é isso, né? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então aqui, pessoal, nós temos a adoção da teoria unitária do estado de necessidade. O que é isso? No ordenamento jurídico brasileiro, caso o bem jurídico tutelado, tá? O bem jurídico
sacrificado ele seja de menor valor, tá? Ele seja de menor valor, nós teremos uma exclusão da ilicitude. O problema está se o bem jurídico sacrificado ele é de maior valor. Então, por exemplo, eu estou dirigindo o meu veículo ali, e uma pessoa ela entra na frente. E dá tempo de eu tirar, dá tempo de eu fazer tudo, né? Mas eu olho ali para a esquerda e tem um muro. E eu penso, putz, meu carro, né? Olha o dano que vai ser aqui no meu veículo, né, pessoal? Lembrando que o estado de necessidade ele pode ter em coisa de terceiro, tá? Então eu poderia salvar a vida dessa pessoa, né? Pessoal, aqui eu escolho atropelar a pessoa, né? Pessoal, eu não estou em estado de necessidade aqui. Por quê? Porque eu escolhi matar a pessoa, sacrificar a pessoa do que o meu bem, o meu patrimônio, tá? E a vida, ela vale mais que o patrimônio, tá? Então, assim, não tem como alegar estado de necessidade do patrimônio como a vida. Mas caso você faça isso, né? Caso a gente faça isso, ele pode ter aí uma redução de pena de 1 a 2/3, tá bom? Então é basicamente isso. Sempre que o bem jurídico sacrificado, né, ele ter igual valor ou menor valor que o bem jurídico que foi ali mantido, né, nós temos estado de necessidade. Nós temos uma causa excludente da ilicitude. Caso não seja de menor valor, nós temos aí uma diminuição de pena, tá bom? Vamos seguir então para a segunda causa de exclusão da ilicitude, que é a famosa legítima defesa, né? É a famosa aí legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Olha que importante aqui, né? Atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Pessoal, aqui a agressão deve ser atual ou iminente e eu devo utilizar somente os meios necessários. É possível legítima defesa contra legítima defesa? Não é possível, tá? Não é possível. Por quê? Porque a lesão causada pela legítima defesa, ela é uma agressão justa. E a legítima defesa, ela deve ser sempre realizada contra uma agressão injusta. Então, por exemplo, eu saio aqui da aula hoje e vem uma pessoa me bater, né? Vem uma pessoa ali com um pedaço de pau me bater. Nossa, tô até com medo disso aí hoje da aula aqui, mas vamos lá. Boa tarde, Dan presente, né? Já assistiu comigo outras aulas, então muito boa tarde. Pessoal, então eu saio daqui do Estratégia hoje e uma pessoa, ela vem com um pedaço de pau aqui querendo me bater, né? Eu vou lá e eu me defendo, né? Pessoal, eu estou em legítima defesa, mas ela não está em legítima defesa, tá? Ela não, obviamente, não está em legítima defesa. Pode acontecer de ela estar em legítima defesa sucessiva. O que é legítima defesa sucessiva? Essa pessoa, ela vem com um pedaço de pau me bater. Quando ela está chegando perto, o que eu faço? Eu vou lá e tiro minha arma, né? Eu vou lá e tiro minha arma, aponto para ela. Pessoal, nesse momento, eu não concordo, tá? Eu acho que eu dei um exemplo ruim, tá? Eu acho que eu dei um exemplo ruim. Vamos supor que a pessoa venha sem um pau, né? Que ela venha só com as mãos. Venha só com as mãos. Porque eu acho que se a pessoa vem com um pedaço de pau para cima de você, você pode utilizar a sua arma de fogo, tá? Para mim, é um meio moderado, né? Para mim, é um meio moderado. Porque essa pessoa, ela pode te matar. Então, vamos supor que a pessoa vem com a mão, né? A pessoa vem com a mão e eu pego e aponto minha arma para ela. Aponto minha arma para ela. Pessoal, nesse momento, eu estou em legítima defesa. Só que eu estou aí num excesso de legítima defesa. Concordam? Se eu atirar nela, eu estou em um excesso de legítima defesa. Aí ela pode estar em legítima defesa sucessiva. Por quê? Porque a minha agressão, que era justa, começou a se tornar o quê? Injusta, né? Começou a se tornar injusta. Então a pessoa vem aqui com um pedaço de pau, né? Vamos estar, por exemplo, o pedaço de pau. E eu vou lá com as minhas mãos e bato nela. Vou lá e bato nela, tiro o pedaço de pau nela e começo a bater nela. Ela está ali no chão deitada, já está imobilizada e eu continuo batendo. Nesse momento que eu continuo batendo, que ela já não apresenta perigo para mim, né? Nós temos a legítima defesa sucessiva dela. Por quê? Porque a minha agressão, que era justa, passou a ser injusta. E a partir desse momento que a minha agressão se tornou injusta, aquela pessoa estará em legítima defesa, tá? Então entendam isso. É possível legítima defesa contra legítima defesa? Não. Mas é possível sim a chamada legítima defesa sucessiva, tá? Legítima defesa sucessiva.
Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui de legítima defesa, lembre-se que os meios, eles têm que ser moderados, tá? Aqui é muito importante, senão você vai entrar em um excesso, tá? E passando do excesso, essa pessoa ela não está mais em legítima defesa. Então nós temos os meios moderados para, inclusive, um terceiro. Então se eu vejo, por exemplo, uma mulher apanhando na rua de alguma pessoa, eu posso estar em legítima defesa em favor dela, eu posso ir lá defender ela, desde que eu utilize os meios necessários para tal ato, tá? Então lembre-se disso, muito importante aqui para a prova de vocês. E vamos para as duas últimas causas legais de exclusão da ilicitude. E quais seriam essas causas? Exercício regular de um direito, tá? Exercício regular de um direito, que é o quê? A causa excludente de ilicitude que abrange a conduta de qualquer cidadão que é autorizada por lei, que constitui uma prerrogativa legal, desde que exercido aí com regularidade. Então, por exemplo, é o caso das pessoas que vão lá no UFC, né, os lutadores. Pessoal, eles estão dentro da lei, né? Eles estão dentro da lei. Então, eles vão lá e eles escolhem isso e é uma prerrogativa deles, tá? A partir do momento que passa a ser excesso, né? A partir do momento que passa a ser excesso, essa pessoa ela pode responder. Mas até na parte legal, né, dentro da legalidade, ela está ali num exercício regular de um direito dela, tá? Estrito cumprimento do dever legal é praticamente a mesma coisa, mas aqui incide o quê? Do agente que realiza um fato típico no cumprimento do estrito dever legal, ou seja, que cumpre um dever imposto pela lei nos limites por ela determinados. É o que eu falei para vocês do oficial de justiça que vai lá pegar os bens de uma casa, né? Ou do delegado de polícia que vai lá também apreender os bens, vai prender alguma pessoa. Então, assim, dentro dos limites, essa pessoa está no estrito cumprimento do dever legal e tem excluída a sua ilicitude. Professor, nós temos mais alguma causa excludente de ilicitude que não seja legal, né? Que não esteja dentro do Código Penal? Temos, pessoal. Essas quatro são as quatro legais, né? Legais por quê? Porque estão dentro do Código Penal. Mas nós temos o chamado também consentimento do ofendido. Para o consentimento do ofendido, é quando o ofendido consente, né? O ofendido, ele consente aqui de ser ofendido, né? Ele consente ali da lesão que ele sofre. É muito discutido isso, até quando pode ir essa ofensa. Hoje nós temos que a lesão corporal leve, ela comporta essa ofensa, tá? Ela comporta essa ofensa. Os requisitos aqui do consentimento ofendido, primeiramente, ele tem que ser capaz, né? Ele tem que ser capaz tanto biologicamente, tá? Biologicamente, como psicologicamente, tá bom? Tem que ter uma validade do consentimento, tá? E deve ter uma antecedência e uma simultaneidade do consentimento. E, aliás, esse bem jurídico ele deve ser disponível, tá? E ele, inclusive, deve ser o titular desse direito. Devemos ter aí uma forma expressa de consentimento e, claro, deve ter ciência da situação fática que exclui a ilicitude. Exemplo, pessoal. Eu ali consinto de uma pessoa me bater, né? Então, eu chego ali para o professor Procópio e falo, professor, hoje eu tô legal, você pode vir aqui me dar um soco. Eu sou capaz? Sou. Esse bem jurídico, ele é disponível e eu sou o titular dele? Qual que é o bem jurídico aqui? É minha integridade física, né? Mas claro que eu estou dispondo apenas de uma parte dela. Eu não falei para ele me dar um tiro. Eu falei para ele o quê? Para ele me dar um soco. Então assim, uma lesão corporal leve, né? Eu tô dispondo do meu bem jurídico. Eu sou titular dele? Sou. É válido o meu consentimento? É. Eu não estou fora aqui da minha capacidade, tá? Eu fiz uma forma expressa de consentimento? Sim, falei para ele. Foi antecedente? Sim. Não adianta o professor Procópio chegar aqui e me dar um soco na cara e depois eu falar, ah, beleza, eu consenti com isso. Não, aí não vale, tá? Não pode ser depois. Tem que ser simultâneo ou antecedente, tá? E claro, o professor Procópio tem que ter a ciência fática aí dessa excludente da ilicitude, tá bom? Fechado? Entendido aqui? Professor, mas o consentimento do ofendido, eu li em algum lugar que ele também pode ser uma causa exclusão da tipicidade. Pessoal, pode sim. O consentimento do ofendido, se ele for uma elementar do tipo penal,
ele pode ser sim uma causa excludente da tipicidade. Vocês querem um exemplo? Eu não tenho aqui comigo agora, mas o artigo 150 do Código Penal é o artigo de violação de domicílio, que é basicamente você entrar ou você se manter, né, você ficar dentro da residência de alguém, dentro do domicílio de alguém, sem o consentimento deste, né? Então notem que sem o consentimento desse, nós temos o quê? O consentimento do ofendido, mas ele já está expresso dentro do tipo penal. Logo, caso nós tenhamos aí o consentimento dessa pessoa, certo? O fato sequer será típico, né? Nós não precisaremos entrar aqui dentro da ilicitude. Entendido? Perfeito, pessoal? Me dá um ok aí. Entendido? Perfeito. Entenderam aqui? Quando o consentimento do ofendido, ele é uma causa excludente da tipicidade e quando ele é uma causa excludente da ilicitude, em regra, ele é uma causa excludente da ilicitude. Quando previsto dentro do tipo penal, ele é uma causa excludente da tipicidade, tá bom? Beleza? Certo, pessoal? Perfeito, ótimo. Que bom que vocês estão aí. Leonardo, Giovana, Josué, Marcos, que bom, pessoal. Que bom que estão aqui acompanhando, tá? Então, importantíssimo essa parte aí, tá? Vamos para a questão do excesso, então, do excesso do parágrafo único ali do artigo 23, tá? Jefferson perguntou, professor, por gentileza, os policiais podem alegar estado de necessidade? Olha que pergunta legal, né? Olha que pergunta boa. Porque nós temos ali dentro do estado de necessidade o seguinte, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? Esse parágrafo primeiro aí. E aí surgem as dúvidas. Bombeiro pode alegar estado de necessidade? Policial pode alegar estado de necessidade? Pessoal, nós, né, eu já falo nós aqui porque em breve vocês serão aí policiais, vocês serão delegados de polícia. Nós não somos super-heróis, tá? O nosso salário não paga isso. Nós não nascemos para ser super-heróis. Mas nós temos sim o dever de enfrentar o perigo. Então, no meio de um tiroteio, no meio de alguma coisa que você não tenha um risco imediato de vida, tá? Que você não tenha um risco imediato de vida, você não pode alegar estado de necessidade. Então, por exemplo, você está ali num restaurante, né? Você está ali num restaurante, você está com a sua arma e chega e tem um roubo naquele restaurante. Você, dependendo da situação, claro, né? Você vai avaliar toda a situação, ver se não vai colocar ninguém a mais em perigo, se você vai conseguir agir naquele momento. Mas você não pode alegar estado de necessidade, tá? Você não pode alegar estado de necessidade. Mas, no entanto, por exemplo, você está lá no restaurante e chega 5 pessoas armadas com fuzil e você está sem a sua arma, né? Então tem lá 5 pessoas, né? Nem precisa nem colocar 5 pessoas, tem 2 pessoas de revólver e você não está armado. Pessoal, você pode sim alegar estado de necessidade, tá? Seria um absurdo você ir para cima dessas pessoas sem a sua arma de fogo, né? Então, assim, não dá, tá? Então, você pode alegar, mas depende do caso concreto, igual bem falado aqui pelo Marcos, depende do caso concreto. A legislação, né, a doutrina, inclusive, fala isso, não exige que você seja um super-herói, não exige que você dê a sua vida ali pela sua função pública. Mas, em regra, você não tem esse dever. Mesma coisa de um bombeiro, né? O prédio está ali desabando com um incêndio assim que não tem como entrar. Infelizmente, tem algumas pessoas dentro do prédio. Você vai lá só para morrer? Não. Você não tem esse dever. Então, você consegue sim alegar estado de necessidade. Mas tem um perigo, tem ali um risco de desabamento, ou tem um incêndio que é suportável, que você pode entrar, né? Com toda a sua preparação física, biológica que você teve ali no seu treinamento, você deve entrar. Você não pode alegar estado de necessidade apenas por medo ou algo do tipo, tá bom? Entendido? Entendido, Jefferson? Beleza? Então sempre vai depender aí do caso concreto, tá? Caso caia apenas o parágrafo único, escrito dessa forma aqui, tá? O parágrafo primeiro. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Caso caia isso, tá? Apenas isso, você vai marcar correto. Você vai marcar correto. Por quê? Porque é letra de lei, tá? É letra de lei. Então você vai marcar correto, tá bom? Beleza? Vamos lá então para os excessos, tá? O que é a questão do excesso, né, pessoal? O excesso ele pode ser extensivo ou intensivo.
O excesso extensivo, o agente continua a atuar mesmo quando cessada a situação de justificação, ou seja, ele se prolonga no tempo. É o caso que eu falei, que a pessoa vem com um pedaço de pau me bater, eu imobilizo ela e começo a bater nela. A cessação acabou, né? Aliás, a situação cessou. Aquela pessoa ela não está mais me oferecendo perigo, né? Então aí, qualquer ato daí em diante é excesso. O meu excesso, ele se prolongou no tempo. Excesso intensivo é outra coisa, se relaciona ao quê? Aos meios utilizados. Então a pessoa vem na mão comigo, Eu tiro a minha arma e dou um tiro na cabeça dela. Eu agi com excesso? Agi. Excesso o quê? Intensivo, é pelo meio, não pelo tempo, tá? Qualquer que seja o excesso, o agente vai responder, mesmo que seja feito culposamente ou dolosamente, tá bom? Tá ali no artigo 23, parágrafo único. Pessoal, vamos lá que temos pouco tempo aqui, eu quero acabar essa parte com vocês. Vamos lá? Culpabilidade, né? O que é a culpabilidade? Já passamos aqui, vamos para a culpabilidade. É o juízo de reprovabilidade da sua conduta. É quanto a sua conduta é reprovável perante o ordenamento, perante a sociedade, tá? Dentro da culpabilidade, nós temos 3 elementos, de acordo com qual teoria? Teoria finalista, né? Nós temos 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade aqui de conduta diversa, tá? Primeiro elemento aqui, imputabilidade. É a possibilidade de você atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Ou seja, é a capacidade aí de imputação. Ela possui 2 elementos: a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e também a capacidade de autodeterminação. Pessoal, a imputabilidade nada mais é uma pessoa cometeu um fato típico e ilícito. Agora você vai ver se aquela pessoa, se é possível nós responsabilizarmos essa pessoa de acordo com a sua imputabilidade. Então, por exemplo, o menor de 18 anos, eles têm aí uma imputabilidade, né, uma inimputabilidade absoluta, né, um critério puramente biológico dentro do nosso Código Penal. Então, não é possível atribuir um crime a um menor de idade. E nós temos também outras hipóteses aqui. Cito para vocês o artigo 26 do Código Penal. O que traz o artigo 26? É o isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o quê? Ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse... Então, olhem comigo. Não é necessário só que aquela pessoa seja doente mental, tá? É necessário que, naquele momento, ela fosse totalmente incapaz de entender o caráter ilícito daquele fato, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem uma doença que ela tem momentos em que ela não consegue entender o que está acontecendo, mas ela também tem momentos lúcidos que ela consegue entender. Se ela vai lá e comete algum crime nesse momento lúcido, certo? Ela é imputável, tá? Ela é imputável, porque naquele momento, apesar de ela ser doente, ela conseguiria se determinar de acordo com aquele entendimento. Caso ela estivesse em um momento que ela não estivesse entendendo o que estava acontecendo, aí sim ela será inimputável. Tá bom, pessoal? Perfeito. E quais são as causas, né, de inimputabilidade? Nós temos aqui, em razão de anomalia psíquica, né, que nós acabamos de falar. Já falei para vocês, o menor de idade, né, menor de 18 anos aí, um critério puramente psicológico, tá? Lembrem aqui que é um critério de política criminal, tá? Porque nada comprova aí que o menor de 18 anos não consegue se instruir, não consegue se determinar, tá? E em razão da embriaguez, desde que essa seja patológica ou acidental completa. Patológica é aquele cara que realmente sempre vive bêbado, né? Aquele cara que tem uma doença. Acidental completa é aquela pessoa que sem querer ela se embriagou, mas não foi sem querer assim, fui pra balada, enchi a cara e sem querer me embriaguei. Não, é aquela pessoa que ela não sabe que ela tem um problema, ela vai lá e toma uma cerveja, vamos dizer que ela toma meia cerveja e ela já fica totalmente alucinada, né? Foi uma embriaguez acidental completa. Ou ainda, nesses trotes de faculdade, a pessoa não bebeu, né? A pessoa não bebe, mas alguém vai lá e força ela a beber.
isso também é uma embriaguez acidental completa, tá? E dessa forma exclui a culpabilidade. E deixa aqui uma pergunta, e a emoção e a paixão, ela exclui a imputabilidade? Não, pessoal. Não adianta você estar apaixonado aí, fazer algum ato de amor, que você vai responder sim pelo crime, tá? Artigo 28, inciso 1, lá do Código Penal, tá? Lá do Código Penal. Ah, professor, mas lá no homicídio nós temos uma minorante que fala que logo após uma injusta provocação da vítima, né, com um domínio de violenta emoção, eu tenho uma minorante. Exatamente. Em alguns casos, você pode ter uma minorante, mas não há uma exclusão da imputabilidade, tá? É uma previsão específica lá do homicídio, tá bom? Beleza? Então, essas são as causas de inimputabilidade, tá? Vamos lá seguir, então, para a potencial consciência da ilicitude, pessoal. Potencial consciência da ilicitude é o segundo elemento aqui, representando a possibilidade que tem o agente imputável, né, de compreender a reprovabilidade da sua conduta. Não se exigindo uma compreensão técnica, tá? Você não exige que a pessoa entenda o direito, saiba o direito, mas uma concepção leiga, ou seja, de qualquer pessoa. Como que nós fazemos essa análise? Essa análise, ela se faz via valoração da esfera paralela do profano, que é a identificação da potencial consciência da ilicitude. Basicamente é o que o magistrado faz no caso concreto, tá? Ele basicamente utiliza o método da valoração da esfera paralela do profano, pessoal. É uma valoração que ele faz paralelamente a quem? A conduta que nós tivemos ali. E coloca-se no mesmo local com as mesmas características daquela pessoa. Então aquela pessoa, naquele momento, ela teria como saber que aquele fato é criminoso, né? Caso ela não tenha como saber, né, que aquele fato ele não é criminoso, ela vai ter excluída aí a sua culpabilidade por qual instituto? Pelo erro de proibição inevitável, tá? Erro de proibição aqui, deixa eu colocar para o ladinho aqui, erro de proibição inevitável, tá? Invencível. É o caso daquela pessoa, por exemplo, que ela é da Holanda, ela mora na Holanda, ela fuma maconha todo dia na Holanda e ela vem para o Brasil, né? Ela vem para o Brasil, ela não tem o dever de ler toda a legislação, todo o Código Penal do Brasil, né? E ela vem para o Brasil e ela é pega ali no aeroporto com 100 gramas de maconha que ela iria utilizar aqui no Brasil. Pessoal, ela não vai responder por tráfico, tá? Ela não vai responder por tráfico. Por quê? Porque ela não tinha ali como saber que era crime aqui no Brasil, tá? Foi um erro inevitável, tá bom? Então, o erro de proibição é o erro perante a norma. Então, a pessoa ela não sabe da norma, tá bom? Perfeito? É a única causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude. E qual que é o último instituto aqui? É a exigibilidade de conduta diversa. É o último instituto aqui dentro da culpabilidade, que exige-se nas circunstâncias do fato que o agente tivesse a possibilidade de atuar conforme o ordenamento jurídico. Quais são as excludentes da exigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica não manifestamente legal. Pessoal, então nós não podemos exigir que o agente ele haja de acordo com o ordenamento jurídico em algumas situações. Você quer um exemplo? O cara trabalha no banco ali, trabalha no Banco do Brasil, né? E ele tem a senha do cofre. De repente, ligam para ele, né? Ligam para ele e falam bem assim: olha, eu tô aqui com seus 2 filhos e com a sua esposa. Caso você não me passe a senha, eu vou matar os 3, tá? Eu vou matar os 3 nesse momento. Isso é uma coação moral irresistível, tá? Qualquer pessoa naquela situação passaria a senha do cofre. Concordam comigo? É irresistível, certo? Nenhuma pessoa resistiria àquilo. E por que é moral? Porque não é física, né? Na coação física, na vis absoluta, nós temos uma causa de exclusão da conduta, né? Então, por exemplo, uma pessoa pega na minha mão e faz eu atirar à força em outra pessoa, nós temos aí uma causa de exclusão da conduta. É uma coação física irresistível, não é uma coação moral. Coação moral nós trabalhamos aqui dentro da culpabilidade. E uma obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Então, eu lá, delegado de polícia, né? Eu falo para um subordinado meu, vai lá, invade aquela casa
eu tenho um mandado de busca e apreensão aqui, pode ir lá invadir aquela casa, pegar tudo daquela casa e trazer para mim. E eu não tenho esse mandado de busca e apreensão, mas ele não sabe. Notem que é uma ordem que ela não é manifestamente legal. É comum um delegado de polícia falar para o seu investigador, olha, preciso que você vá lá naquela casa e apreenda os bens. É bem comum, tá? É bem comum acontecer isso, tá? Mas aquele agente, ele não vai responder por essa ordem, já que não era uma ordem manifestamente ilegal, tá bom, pessoal? E aqui também, dentro da exigibilidade da conduta diversa, nós temos algumas causas supralegais, trazidas pela doutrina e pela jurisprudência. A exigibilidade da conduta diversa, ela é a porta de entrada para umas causas excludentes supralegais da culpabilidade, tá? Dentre elas, nós temos aí, esse material vai ficar com vocês, tá? Mas nós temos aí a cláusula de consciência, que o sujeito, por motivo de crença ou consciência, né, ele pratica ali um fato criminoso, desde que ele não viole direito fundamental. Nós temos a desobediência civil, tá? Que aqui é um caso realmente contra o Estado, desde que não tenha violação também de direito fundamental, mas visa aí transformar a ordem estabelecida, tá bom? Conflito de deveres, pessoal. Conflito de deveres é basicamente quando há um conflito entre deveres jurídicos e ordens jurídicas da mesma natureza. Então a pessoa, ela tem ali duas ordens, tá? Ela tem duas ordens de igual natureza. Ela vai lá e faz uma delas. Às vezes, isso daqui configura a exigibilidade de conduta diversa. E a mais importante para mim aqui, que eu queria falar com vocês, é a legítima defesa subjetiva ou excesso de legítima defesa exculpante. Leiam aqui comigo. Para se configurar excesso de legítima defesa, é necessário que haja todos os requisitos. Porém, tem que haver um emprego necessário, né? Um emprego necessário e moderado. Ou seja, peraí, pessoal, porém, isso daqui está errado, esse texto, pessoal. Porém, quando haver um meio imoderado, então, por exemplo, aqui, vamos supor aqui, uma pessoa chega com um pau para me bater, né? Eu vou consertar isso daqui no slide para passar para vocês, tá? Mas uma pessoa, ela chega com um pau, um pedaço de madeira a me bater. E eu começo a bater nela. Mas eu sinto que aquela pessoa quer me matar e eu começo a ficar doido, pessoal. Eu saio de mim, né? Eu saio de mim e eu ajo em excesso e eu começo a bater muito nela, mesmo depois de ter cessado aquela violência. Eu fiquei tão ali emocionado, eu fiquei tão ali abalado com aquela violência que eu começo a bater muito nela, certo? Aí eu posso alegar que esse meu excesso, ele foi em virtude da minha perturbação naquele momento. E nós teríamos aí um excesso exculpante, chamado de legítima defesa subjetiva, que não é mais uma causa excludente da ilicitude, mas é uma causa excludente da o quê? Da culpabilidade. Porque qualquer pessoa naquele momento poderia agir da mesma forma que eu. Você quer um exemplo aqui de um excesso exculpante? Nós tivemos aquele caso da atriz Ana Hickman, né? Que o marido dela, ele pegou, que ela foi sequestrada junto do marido, né? Por uma ou duas pessoas. Ela foi sequestrada junto do marido, certo? Foi sequestrada junto do marido e ficaram horas ali naquela tensão, naquele abalo. Ficaram horas ali, basicamente, quase sendo torturados por aquela pessoa. E teve um momento que ele conseguiu, o marido dela, ele conseguiu tirar a arma dessa pessoa, ele conseguiu se desvencilhar e pegar a arma dessa pessoa. E parece que o cara de joelho estava ali sem mais nenhuma agressão. E ele pegou e mesmo assim deu um tiro na cabeça dele. Ele agiu em legítima defesa? Não. Por quê? Porque a agressão já tinha cessado. Mas você concorda comigo, qualquer pai de família, qualquer homem médio ali, agiria dessa forma naquela situação se estivesse abalado psicologicamente? Sim. Por isso que ele foi absolvido, porque ele esteve aí extinta a sua culpabilidade, tá? Ele não cometeu um crime porque foi retirada aí a sua culpabilidade. Pessoal, finalizamos essa aula aqui. Qualquer dúvida, estou lá no meu Instagram, tá? Estou lá no meu Instagram, @delegado.lucaspetri, tá? @delegado.lucaspetri. A Letícia já falou aqui, vai ter pausa pro lanche. A pausa pro lanche é nesse momento, porque daqui a 30 minutos, né? Vamos colocar aí 30 minutos,
já voltaremos com punibilidade e teoria da pena, que despenca na prova de São Paulo, tá? Teoria geral da pena sempre cai. Pessoal, meu muito obrigado aqui pela sua presença. Passamos aí de uma forma geral pela teoria do crime, pelos 3 substratos mais importantes da teoria do crime, tá? Meu muito obrigado, aguardo você na nossa próxima aula, nosso próximo encontro de número 4, para tratarmos aí sobre teoria da pena e punibilidade, tá bom? Até logo!